Olá! Dando continuidade ao nosso curso de Química Experimental, falaremos agora sobre alguns comportamentos de segurança que têm que ser adotados dentro do laboratório. É muito importante que cada vez que alguém entre no laboratório, saiba exatamente com o que está mexendo e o que vai fazer. Portanto, para termos segurança no laboratório, é necessário planejar um experimento, conhecer todos os riscos e perigos que estão envolvidos naquele experimento, conhecer as vias de exposição em que podem ter para que os produtos químicos nos atinjam, fazer uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, adotar uma série de condutas que vamos aqui chamar de boas práticas de trabalho e também saber como agir em situações de acidentes. Em relação ao planejamento, o que é importante? É importante que a gente conheça exatamente o que vai fazer dentro de um laboratório. Ou seja, se eu vou trabalhar com uma substância química, eu preciso saber quais são os perigos envolvidos naquela substância, quais são as constantes físicas, as propriedades químicas daquele material e assim por diante. Eu preciso, além de conhecer as substâncias que eu vou manipular, entender quais são os processos que eu vou fazer e quais são os resultados desses processos. Durante todo o tempo no laboratório, eu devo fazer uso de equipamentos de proteção individual e de coletivas que sejam adequados àquelas substâncias com as quais eu vou trabalhar. E eu preciso realmente saber como agir em caso de acidentes, porque nestas situações não há tempo para que a gente vá buscar a informação e depois faça o socorro. Eu preciso, então, saber onde se encontram, e eu também preciso saber como utilizar, extintores de incêndio, um chuveiro de emergência, um lava-óleos, um quadro de força, como desligar um quadro de força e assim por diante. E, por fim, eu devo também conhecer quais são as medidas de primeiros socorros que eu tenho que adotar caso aconteça algum acidente dentro do meu laboratório. Nós vamos passar, então, por todas essas etapas com mais cuidado a partir de agora. Como comentamos, é importante sempre fazer o planejamento de todas as nossas reações, de todas as nossas atividades que vamos realizar dentro do laboratório. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, que eu preciso documentar o que eu estou fazendo. Tenho que fazer uso sempre de um caderno de laboratório, onde eu vou anotar as informações referentes aos materiais que eu manipulo, ao processo que eu estou fazendo e ao resultado desejado e também as observações feitas durante aquele experimento. Tudo aquilo que eu manipular deve estar rotulado de maneira adequada, seja o meu reagente, a solução que eu fizer ou o produto que eu vou gerar no meu experimento. Eu preciso, desde o início do meu trabalho, saber como eu vou descartar os resíduos que neles serão gerados. Sempre que eu estiver no laboratório, eu tenho que trabalhar com organização e limpeza e adotar uma série de condutas apropriadas. Falamos que é importante fazer o reconhecimento dos perigos. Para fazer o reconhecimento dos perigos, é importante que eu saiba ler e interpretar o que está num rótulo de um produto químico. Um rótulo de produto químico vai nos trazer, por exemplo, pictogramas e frases HP. Esses tópicos serão abordados nos próximos slides. Também é importante que a gente conheça a FISPIC, que comentamos na aula anterior. A FISPIC, então, traz em seus 16 campos todas as informações que serão relevantes para a realização do nosso trabalho dentro do laboratório. Outras referências podem ser consultadas, como o planejamento. Citamos já as bases de dados, também podemos fazer consultas a manuais, a livros diversos ou a próprio catálogo de produtos químicos. Alguns sites, como os que vocês estão vendo aqui no slide, também são importantes para que a gente tenha estas informações de maneira completa. Eu posso conhecer, então, os perigos das minhas substâncias, mas além de conhecer os perigos envolvidos em cada uma dessas substâncias, eu preciso saber o que acontece quando eu as misturo. Por quê? Porque algumas substâncias são incompatíveis entre si. Falaremos nas próximas aulas a respeito de incompatibilidade de substâncias. Mas não se esqueça de, antes de iniciar qualquer procedimento, ter essas informações em mãos. Além do risco que corremos quando manipulamos produtos químicos, também corremos riscos em função das operações e dos processos que realizamos. Em algumas atividades, por exemplo, trabalhamos sob pressão ou em condições de vácuo, que pode nos levar à explosão ou à implosão de uma aparelhagem.
Também trabalhamos em condições de aquecimento ou de resfriamento, que podem, por exemplo, nos conduzir a uma queimadura. Em casos de transferência de líquidos, sempre estamos sujeitos a derramamentos. E quando manejamos vidro, por exemplo, quando os entortamos ou cortamos, podemos também acabar nos cortando num acidente de grave proporção. Portanto, eu conhecer quais são os riscos da minha operação fazem com que eu tenha os mecanismos de como me proteger destes riscos. Eu preciso também conhecer como as substâncias químicas ou como as minhas operações podem me atingir. Existem algumas vias de exposição do corpo que devem ser conhecidas para que possamos escolher quais são as proteções que devemos adotar. Uma das vias de exposição que temos é a via digestiva, ou seja, qualquer material que eu ingerir vai passar pela minha boca, pela minha faringe, pelo meu esôfago, pelo meu estômago e pelo meu intestino. E em qualquer um deste caminho, qualquer ponto deste caminho, pode acabar nos contaminando. A via respiratória também é uma via importante de contaminação do corpo humano. Então, precisamos tomar cuidado com produtos que sejam inalados. Tudo que passar pelo meu nariz, pela minha boca, faringe, laringe, bronquíolos e pulmões, pode também ser absorvido pelo corpo e causar sérios danos. Também temos a pele, a via cutânea, como uma possível fonte de exposição. Se temos os perigos relacionados às substâncias químicas e temos também as vias de exposição, o que precisamos fazer? Precisamos encontrar maneiras de que as substâncias químicas não entrem em contato com as nossas vias de exposição. Portanto, nós temos que fazer uso dos chamados equipamentos de proteção individual, que podem ser roupas, calçados, protetores faciais ou oculares, luvas, protetores respiratórios, entre outros. Num laboratório de um colégio ou de uma faculdade, o que mais temos que ter em mente é a utilização das roupas de proteção como equipamento de proteção individual. Usar uma roupa adequada é importantíssimo para proteger todo o nosso corpo. Sempre devemos vestir calças ou saias que sejam compridas, que cubram toda a nossa perna. Além disso, devemos fazer uso de aventais ou jalecos que vão proteger principalmente a parte superior do nosso corpo. Toda vez que formos fazer a aquisição de um jaleco, temos que ter em mente que ele é para nos proteger de substâncias químicas. Portanto, ele tem que ser feito de algodão e tem que ser grosso, para que proteja tanto do contato com a substância, quanto de um pequeno incêndio, uma vez que é o avental que vai pegar fogo e não a nossa roupa ou o nosso corpo. O avental deve ser usado totalmente fechado e, preferencialmente, ele não deve ter bolsos nem nenhum tipo de detalhes soltos que podem acumular produtos químicos que depois sairão do nosso ambiente de trabalho. Como comentamos, a utilização de roupas de proteção é extremamente importante para as atividades no laboratório. Além do avental, use e faça com que os seus alunos utilizem sapatos fechados e adequados ao produto químico. Tênis que têm fechamento em velcro não podem ser utilizados. Em caso do derramamento de um líquido, o líquido poderá penetrar pelo sapato e chegar até o pé do usuário. Outro equipamento bastante importante são aqueles utilizados para a proteção dos olhos ou do rosto. Os óculos de segurança são os equipamentos mais utilizados dentro de um laboratório. Eles são a garantia que, em caso de um acidente, nenhum produto químico entrará em contato com os seus olhos. Quando você manipular substâncias em maior quantidade, maior, por exemplo, do que a quantidade de 1 litro, você deve utilizar protetores faciais. Lembre-se que, no caso de atividades realizadas em laboratórios, em escolas, deve-se evitar trabalhar com produtos químicos que requeiram o uso desse tipo de proteção. O avental, o sapato e os óculos são indispensáveis sempre que você entrar dentro de um laboratório, mesmo que você não esteja manipulando nenhuma substância perigosa, uma vez que outras substâncias presentes no ambiente podem entrar em contato com você em função de algum acidente. Durante a manipulação, também podemos fazer uso de protetores das mãos. Nós utilizamos para isso luvas. É importante saber que existem diversos tipos de luvas no mercado
e que cada luva é feita de um material específico. Ou seja, nem toda luva vai proteger as suas mãos de todos os produtos químicos existentes. Saiba sempre qual é o material da luva que tem que ser adequado para o seu trabalho. Essas informações podem ser encontradas na FISPIC. Em casos específicos, podemos fazer uso de respiradores, protetores respiratórios. Novamente, no ensino médio, não há por que trabalharmos com substâncias que sejam tão perigosas a ponto de fazer com que nossos alunos tenham que utilizar esse tipo de proteção. Em primeiro lugar, opte por produtos que não sejam agressivos às vias respiratórias. Caso isso seja essencial para a sua atividade de laboratório, trabalhe sempre na capela de maneira adequada. E, em último caso, utilize um protetor respiratório. Uma outra coisa que é importante é que existem diversos materiais dos protetores que estão relacionados à substância que não queremos que entre em contato com o nosso organismo. Assim, consulte a FISPIC para ver o material necessário na composição da sua máscara para que essa proteção seja efetiva. Além dos equipamentos de proteção individual, também precisamos fazer uso de equipamentos de proteção coletiva. No laboratório, especialmente aqueles de ensino, o equipamento de proteção coletiva mais utilizado é a capela de exaustão. Temos aqui o exemplo de uma capela de exaustão. Esta é a capela mais comum que encontramos em nosso laboratório. É importante saber operar uma capela. Ela tem motores que exaurem o ar, fazendo um fluxo contínuo e tirando o ar para que os produtos que estão sendo nela manipulados não entrem em contato com o operador. A capela deve ser ligada antes do início das atividades. Jamais ela deve estar totalmente fechada, porque isto impossibilita a passagem do ar que vai ser removido pelos exaustores. Além disso, ela também não pode estar totalmente aberta. Uma capela totalmente aberta significa que está retirando o ar de posições mais elevadas e não do local onde as substâncias estão sendo manipuladas. Ao acabar o seu trabalho, não desligue imediatamente o motor. Deixe todo o ar se exaurir por pelo menos 10 minutos para ter certeza de que toda a atmosfera do interior da capela foi exaurida. Jamais improvise segurança dentro de um laboratório. Não tente construir capelas utilizando outros equipamentos. Além disso, caso você tenha uma capela no seu laboratório, certifique-se de que os motores estão funcionando adequadamente. Além da capela, outros equipamentos são importantes para proteger todos os presentes, principalmente na ocorrência de um acidente. Por exemplo, um extintor de incêndio, um lava-óleos e um chuveiro de emergência. Nós vimos que, então, os produtos químicos podem nos causar uma série de perigos. Nós vimos que esses produtos químicos podem atingir nossos corpos por uma série de vias de exposição. Existem equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual que, então, protegerão todo o nosso corpo. Além destes equipamentos, existem uma série de normas que nós devemos seguir para podermos trabalhar com segurança dentro do laboratório. Assim, jamais coma ou beba dentro de um laboratório. Não fume, não use cosméticos, nem tome medicamentos. Não leve absolutamente nada à boca ou ao seu rosto enquanto estiver trabalhando com produtos químicos. Não use as dependências do seu laboratório para guardar alimentos. Uma geladeira ou um armário de produtos químicos não pode conter nem alimentos, nem utensílios que depois serão utilizados para alimentação. Jamais brinque, jamais corra dentro de um laboratório. Não use bijuterias, não passe maquiagem, não trabalhe com cabelos soltos. Mantenha sua área de trabalho sempre limpa e desobstruída. Seu laboratório como um todo tem que estar limpo e desobstruído. Contenha quaisquer derramamentos de produtos químicos de maneira adequada assim que os mesmos ocorrerem. E tenha já no seu laboratório recipientes adequados para armazenar vidros quebrados ou para armazenar resíduos gerados num eventual acidente. Como devemos nos comportar em caso de um derramamento de um produto químico?
primeiro lugar, avise a todos do ocorrido. Em segundo, temos que conter este derramamento. Todo derramamento deve ser contido de fora para dentro, utilizando o produto adequado. O melhor produto que temos no mercado é o chamado absorvedor químico. E a fonte que devemos consultar, que nos dirá o absorvedor químico adequado, é a FISPIC, que no item específico de acidentes e derramamentos, nos indicará então este material. Tudo aquilo que estiver contaminado deve ser imediatamente recolhido em plásticos e embalagens sólidas. Todas essas embalagens devem posteriormente ser descartadas ou enviadas para descarte de maneira adequada. Após um derramamento, eu devo limpar toda a área que estiver contaminada, promover a ventilação do local. Se o produto for tóxico, eu devo monitorar o local antes de voltar a trabalhar nele. E eu jamais devo neutralizar um vazamento de uma substância com outra. Eu não devo fazer reações na bancada, diretamente na bancada ou diretamente no chão. Por exemplo, eu não vou neutralizar o derramamento de um ácido com uma base concentrada ou vice-versa, pois neste caso eu terei uma reação violenta que vai agravar a minha situação. Não use materiais para limpeza que possam atuar como combustíveis. Por exemplo, papel toalha, esponjas ou panos de chão. Use sempre o material adequado recomendado na FISPIC do produto que derramou. No caso de um vazamento de produtos inflamáveis, tenha mais cuidado com a possibilidade de faíscas. Assim, elimine qualquer fonte de ignição do laboratório, seja uma chama, um produto aquecido, um dispositivo elétrico ou que cause faísca. Nós podemos, dentro de um laboratório também, ter um princípio de incêndio. Neste caso, é importante saber como agir. Em primeiro lugar, antes de entrar no laboratório, saiba manejar o extintor de incêndio. Saiba também quais são os tipos de extintores de incêndios que existem e quais os adequados para extinguir o fogo dos materiais que você está manipulando. Esta recomendação vai ser encontrada também na FISPIC do produto. Não utilize jamais um extintor de água em caso de incêndio envolvendo equipamentos elétricos ou ainda produtos químicos. Isto vai piorar a sua situação. E sempre siga as indicações da FISPIC para ver a melhor maneira de extinguir qualquer princípio de incêndio. Outra situação bastante grave que podemos ter no laboratório é um acidente envolvendo um determinado produto químico. Assim, siga as instruções da FISPIC para agir de acordo com a substância em uso. Jamais induza o vômito e, sempre que houver um acidente com produto químico, busque imediatamente socorro médico. Caso seja necessário, busque informações junto ao Centro de Toxicologia, conhecido como CEATOX, pelo telefone indicado no slide. Bom, nós acabamos de ver que trabalhar no laboratório requer uma série de atitudes e comportamentos para que o trabalho ocorra de maneira segura. Precisamos, então, conhecer quais são os riscos envolvidos nas nossas operações, os perigos envolvidos nas nossas substâncias e o que fazer para nos proteger. Ou seja, uma vez que eu conheço o produto, conheço a via de exposição, eu preciso selecionar o equipamento de proteção coletiva e o equipamento de proteção individual adequado para a minha atividade. Mesmo que eu tenha tomado todos os cuidados, alguns acidentes podem ocorrer. Portanto, eu também tenho que estar preparado para agir caso aconteça um derramamento, caso eu tenha algum incêndio ou ainda em caso de derramamento do produto químico sobre um indivíduo.